que foi protocolado no Senado Federal um pedido de impeachment contra o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. E nós temos aqui na linha procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Márcio Schiller, é assim que se pronuncia. Boa noite, muito obrigado pela sua participação nos Pingos nos Is. Boa noite, Humor Brasil. É um prazer estar com vocês. Procurador Márcio Schiller, qual é a defesa que se faz nessa peça que foi protocolada hoje, em parceria, pelo que eu vi, pouco antes de entrar no programa, com a deputada estadual aqui de São Paulo do PSL, Janaína Pascoal? Então, quais são os argumentos nesse pedido de impeachment do atual presidente do Supremo, Dias Toffoli, que suspendeu, como a gente sabe, milhares de investigações que usavam dados fornecidos pelo COAF, pela Receita Federal, pelo Banco Central? Quer dizer, tem a ver com essa decisão ou tem outras questões envolvidas também? Não, o motivo principal é isso. As últimas notícias que têm sido veiculadas na imprensa são de extrema gravidade. E o Ministério Público Pró-Sociedade, que é uma associação formada por membros do Ministério Público de todo o Brasil, entendeu que essas informações precisariam ser apuradas e entendeu também que o foro competente para a investigação é o Congresso Nacional. Então, o MP Pró-Sociedade, em parceria com a deputada Janaína, ingressou com esse pedido hoje para que seja devidamente esclarecido esses fatos. São fatos extremamente graves, não podem ficar apenas objeto de reportagens. Isso são fatos muito sérios e que precisam ser investigados. Agora, procurador, o que o senhor achou da manifestação da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nos embargos de declaração, em que ela apontou pelo menos 3 obscuridades? Evidentemente, na peça tem um resumo inicial das 3 e depois ela detalha cada uma, pedindo esclarecimentos sobre essa, que eu chamei de canetada do Dias Toffoli, porque foi tomada durante o recesso do Poder Judiciário, quando ele era o plantonista no STF. Então, os senhores acharam que era melhor entrar com um pedido de impeachment, que valia a pena, e não só esperar a resposta dele a respeito dessa manifestação da Raquel Dodge? São duas coisas diferentes. Uma é a reversão da decisão. Outras são os fatos graves que são veiculados nas notícias e que dizem respeito ao próprio ministro e que independem dessa decisão, independem da manutenção dessa decisão. Os motivos que são veiculados na imprensa, motivos pessoais que levaram ele a tomar essa decisão por interesses pessoais, independente da reforma da decisão, esse é um fato que precisa ser apurado. Então, o senhor está se referindo à matéria, por exemplo, da revista Cruzoé, sobre o fato de 3 semanas antes ter sido aberta uma investigação que envolvia o escritório da esposa dele, por exemplo. Esses fatos indicariam um interesse pessoal nessa decisão, é isso? Esse é um dos fatos que devem ser investigados também. Um outro fato que deve ser investigado é que a decisão dele tem repercussão gigantesca. A repercussão no sistema jurídico, na investigação, há um prejuízo nacional muito grande. Uma pessoa não pode simplesmente tomar uma decisão dessa com tamanha repercussão sem ter que dar explicações. Procurador, ele contraria uma decisão, já era entendimento do Supremo. Ele, como você disse, de uma canetada modifica um entendimento que já era do Supremo. Essas questões precisam ser apuradas devidamente. Não é só uma questão jurídica, não. Não é só uma questão pertencente ao Supremo. Procuradora, é possível calcular quantos casos são afetados, quantos processos, inquéritos são afetados por essa decisão, essa canetada? Exatamente não, mas o efeito é difuso. Quer dizer, nós podemos pressupor que são muitas investigações, são muitas consequências. Não pode simplesmente, não temos um número exato, mas nós podemos presumir a consequência disso. José Maria Trindade, sua pergunta. É interessante que nesse processo aí o procurador disse muito bem, ele teve quase que uma repercussão geral, que é uma súmula vinculante elaborada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e depois se denuncia que existiam outros interesses por trás dessa canetada, e aguardando exatamente um intervalo, né, que é um recesso no judiciário. Agora, na parte prática, procurador, o senhor acredita na possibilidade do Senado, pelo menos, decidindo ou colocando esse assunto em votação? Porque já houve outros pedidos de impeachment lá que nem prosseguiram.
E é o Senado que julga? É um processo de impeachment normal, como o processo seguiu o processo de impeachment, os outros que nós já acompanhamos. Eu acredito que o Senado vai tomar postura, que vai tomar uma providência. A gravidade do fato exige isso. O momento nacional é propício para que nós apuremos tudo isso. Um governo novo, uma situação nova. Eu acho que o momento é propício para que fatos desse tipo não passem sem o devido esclarecimento. Muito bem. Nós confiamos no Senado, efetivamente. Esse documento que os senhores procuradores do Ministério Público Pró-Sociedade protocolaram junto à deputada estadual Janaína Pascoal tem um trecho que relembra que a primeira turma do STF já analisou a matéria 2 vezes e decidiu por maioria que o Ministério Público pode solicitar informações ao COAF porque é compatível com atribuições da carreira. E aí há uma citação aqui a decisões anteriores, abro aspas, a mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes apontou que, aspas, se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, e aí ele continua detalhando isso, seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos. Então, isso são palavras do ministro Alexandre de Moraes em decisão anterior no Supremo Tribunal Federal. E o relator, nesse caso, foi acompanhado por Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. O documento aqui destaca o seguinte, que a breve leitura desse trecho mostra que a possibilidade de o COAF enviar as informações suspeitas ao Ministério Público resta incontestável, pois o STF deixou bastante claro que os representantes do parquê podem, inclusive de forma ativa, solicitar tais informações. Quer dizer, o Ministério Público pode solicitar. O fato de o ministro, estou lendo aqui o documento que os senhores protocolaram, o fato de o ministro desrespeitar entendimento anterior já seria questionável. O fato de, em pleno recesso, em petição avulsa, paralisar todas as investigações contra todas as organizações criminosas do país, também já seria passível de grande estranhamento. Mas o que torna a ação criminosa é justamente o contexto em que se deu. E aí se começa uma narrativa sobre outros elementos. E o senhor poderia detalhar mais um pouco, mas tem a ver com esses supostos interesses? Sim, é um conjunto de fatos que os jornais, as revistas vêm trazendo. Fatos que são graves e precisam ser apurados. Essa circunstância que causou perplexidade foi uma decisão que contraria um entendimento do Supremo. E somado às suspeitas que vêm sendo veiculadas nas revistas, isso forma um conjunto que exige um esclarecimento. Esse é um fato que não pode passar sem que o Senado, que é o foro competente, apure, avalie e esclareça tudo. O país não pode conviver com esse tipo de dúvidas. Muito bem, conversamos então com Márcio Schiller, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, integrante da diretoria da associação. Muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer.